Gente, esse texto aqui é tremendo. Nesse texto nós vemos o poder da oração. Quando a igreja ora, quando as famílias oram, o que acontece? Nós vemos aqui Pedro, Tiago sendo morto à espada por Herodes. Herodes, ele comandava a região da Judéia, ele imperava ali, e ele era um rei mau, mas ele teve o fim dele. Vocês viram aqui no fim do capítulo que nós lemos, que ele morreu comido de bicho, porque ele quis a glória para si, ele quis a honra para si, não deu a glória a Deus, a honra a Deus. Ele estava fazendo um discurso lá no seu palácio, e o povo todo dizendo, é como se fosse um Deus falando, ele não é um homem, é um Deus, e ele se gabando todo, eu sou um Deus, eu falo como um Deus, e as multidões ali aplaudindo. E no mesmo instante, diz a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido de bichos, e expirou. Olha só o que Deus faz com o soberbo, com o arrogante, com aquela pessoa que quer a glória para si, não dá a glória a Deus, né? Então, esse texto às vezes mal interpretado, alguns pentecostais mais extremados dizem, vamos, tem que dar glória a Deus. Se você der glória a Deus, ficar falando glória a Deus, você vai ser comido de bicho. Não é isso. Ele não deu a glória a Deus, a honra a Deus. Ele não deu, né? Ele quis tomar a glória para si, dizendo que ele era Deus. O povo disse que ele era Deus, e ele, em vez de dizer, não, eu não sou Deus, eu sou homem. Uma diferença muito grande entre os apóstolos. Toda vez que Pedro, João, Paulo, eles eram adorados, ou o povo queria adorá-los, eles diziam, não, nós somos homens igual a vocês. Já Herodes não. Ele disse, muito bem, vocês falam que eu sou Deus, eu sou Deus. E ele lá, se gabando, de repente, começou a se contorcer, começou a sentir dores. De repente, olha, ele se estendeu no chão, e os bichos, os vermes, comendo toda a sua entranha, comendo todo o seu corpo. Que coisa horrível, hein? Porque ele não deu a devida glória a Deus. Mas nesse episódio, em que ele manda matar a espada de Tiago, que era irmão de João, e Pedro foi preso, ele mandou prender a Pedro, diz que na noite anterior em que Herodes estava para apresentá-lo, e certamente no dia seguinte ele seria morto, Pedro seria morto, ele estava na véspera da sua morte, na prisão, porque Tiago já tinha sido morto, com certeza Herodes iria apresentá-lo para matá-lo também. Mas na noite anterior, veja o milagre que aconteceu. Olha, primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, a confiança, a tranquilidade de Pedro. Ele sabendo que Tiago, irmão de João, já havia sido morto, que no dia seguinte, com certeza ele iria também. Ele, em vez de estar preocupado, agitado, intranquilo, pensando, meu Deus, acabou minha vida, e agora o que será de mim? Ele estava dormindo. Já viu isso? Ele dormindo. Isso é o quê? Confiança em Deus, tranquilidade. E ele estava dormindo, olha, veja bem, algemado, as duas mãos, no meio de dois soldados. Era assim. Por que essa segurança toda? É porque lá no capítulo 4, ou no capítulo 3, capítulo 4 mesmo, ele havia sido preso, Pedro e João. Só que, milagrosamente também, durante a noite, o anjo do Senhor foi lá e tirou-os da prisão. Então, o povo já estava esperto com esses homens. Eles eram considerados presos de alta periculosidade. Por quê? Prendiam-nos, acorrentavam-nos, algemavam-nos, colocavam grade de ferro, de repente, eles se soltavam misteriosamente. Então agora falaram, bom, nós vamos prendê-lo dentro de uma grade, da cela de uma prisão, vamos algemá-los entre dois guardas,
e vão colocar mais 2 guardas na porta da cadeia. Olha que segurança. Pior, parecendo Bangu 1, hein? Mais ainda do que Bangu, porque nenhum preso fica algemado com guardas. Ali, no caso deles, ficaram algemados. Os 2 braços algemados. Com 2 guardas. E mais 2 guardas na porta. Mas ele estava dormindo, olha, tranquilo. Tranquilo. E olha só o que aconteceu. De repente, sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. Tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. No mesmo instante, caíram-lhe das mãos as algemas. E o anjo lhe disse: olha, outra coisa que eu vejo aqui, o cuidado do anjo com o Pedro. O anjo lhe disse: cinge-te, veste-te, né? Coloca uma roupa por cima da tua roupa que você está. Certamente porque lá fora estava frio, lá dentro da prisão estava quentinho. Ele ia sair para fora. O anjo preocupado que ele não pegasse um resfriado, que não apanhasse um resfriado. Olha, cinge-te com a tua capa, põe as tuas sandálias, não vai sair descalço não. O anjo poderia dizer: olha, vamos rapaz, levanta daí e corre. Mas ele falou: não, coloca a capa sobre as costas, coloca a sandália nos pés e vem comigo para fora. Olha só, cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele disse mais: lança as costas a tua capa e segue. Preocupado, Pedro apanhasse um resfriado, pisasse no chão, saísse com as costas na pilhagem. Olha o cuidado do anjo do Senhor. Esse mesmo anjo está cuidando de você, está cuidando da tua vida. O Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Aí Pedro, saindo, seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Pessoal, eu estou sonhando, tendo uma visão, o que é isso? Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Olha, passaram invisivelmente pelos 2 guardas que estavam prendendo ele as mãos, passaram invisivelmente também pelo segundo grupo de guardas, os 2 que estavam na grade, ali na porta da prisão. E quando chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ela se lhes abriu por si mesma. Não viu isso? Eu não sei se alguém aqui já fez visita em presídio. Eu costumava todo mês fazer capelania lá no presídio São Vicente II. Eu contava 13 ou 14 portas de ferro até chegar lá dentro da cela onde nós fazíamos cultos. Passávamos pelo portão da entrada, depois tinha outro portão onde nós éramos revistados, passava pelo detector de metais, entrava por outra porta, saía no outro corredor, depois outro corredor, e cada corredor que a gente passava se fechava uma porta de ferro atrás de nós, cheia de cadeados grandes. E quando a gente passava finalmente pela 13ª porta, entrávamos no salão que fazia o culto com os presos. Mas lá dentro era um verdadeiro céu. A gente até se esquecia que a gente estava dentro de um presídio, que é meio subterrâneo, São Vicente II, lá no Maitá. E a gente se esquecia que havia passado por 13 portas de ferro, porque lá dentro a glória do Senhor se manifestava, e a gente imaginava que estava ali num pedacinho do céu, no meio de uma prisão subterrânea, depois de 13, 14 portas de ferro a gente ter passado. A gente só dava conta que a gente estava dentro de tudo aquilo quando a gente voltava e passava novamente pelas 13, 14 portas. Aí chegava lá fora e falava: poxa, a gente nem imaginava que a gente estava dentro desse presídio totalmente fechado. Mas veja bem, quando eles chegaram finalmente à rua, aí o anjo se apartou dele: bom, rapaz, agora você já está solto, já sabe o caminho por onde você deve ir, pode ir, você está livre. E agora que vem a parte mais interessante. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu, ou seja, a sua morte. Eles esperavam matá-lo no dia seguinte, mas o anjo do Senhor o livrou de tudo e de todos, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem
Deus livra todo mundo. O anjo do Senhor está acampando ao redor da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, no meio de todos os seus, e vai livrar também, da mesma forma como livrou a Pedro. Depois de considerar isso, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. E eles estavam orando por quê? O que nós repetimos lá no início, no versículo 5? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja sabia que era uma situação difícil. Tiago já havia sido morto à espada. Pedro seria morto no dia seguinte. Não tinha outra coisa a fazer senão uma vigília de oração. Eles se reuniram na casa de Maria, a mãe de João, e oravam. Eles oravam, pedindo: Deus, solta Pedro, Deus, faz um milagre acontecer, Deus, ele está preso lá, já mataram o Tiago, amanhã vão matar ele, Jesus, faz um milagre. E olha o que acontece. Pedro chega na casa onde eles estavam orando, bateu a porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Uma moça, uma criada chamada Rode, ouvindo Pedro bater, correu lá para fora, viu que era Pedro, ficou tão alegre: Pedro, voltou lá para dentro da casa e começou a anunciar: é Pedro, ele está aí fora. Mas o que eles falaram? Disseram-lhe: tu está fora de si. Mas ela afirmava que era assim. Então disseram: é o seu anjo. E Pedro continuava a bater: ei, gente, abre a porta, eu estou aqui fora, eu quero entrar. E quando viram, se espantaram. Interessante. Olha, ao mesmo tempo que eles tinham uma fé grande, porque eles já haviam visto milagres acontecer, eles já tinham sido participantes da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, eles viram aquelas quase 5.000 almas se convertendo, 3.000 de uma vez e mais 2.000 de outra. Eles viram Ananias e Safira sendo mortos pela palavra ali do Senhor. Eles já tinham visto um anjo do Senhor livrando os apóstolos da prisão. Eles tinham visto tantos e tantos milagres acontecer. Só que agora eles estavam orando para que Pedro fosse solto. E quando Pedro é solto, o que acontece? Eles não creram. Eles não acreditaram que Deus havia libertado Pedro da prisão e Pedro estava ali fora, batendo no portão. Eles falaram: não, menina. Nem a menina acreditou, porque viu que era Pedro e voltou correndo, dizendo: olha, Pedro, eu acho que eu vi Pedro. E eles: tu está delirando, tu estás fora de si. E aí ela insistiu: mas é Pedro. Eles disseram: não, vai ver que é o anjo dele. Olha a fé desse povo. Pensaram em várias hipóteses, até que o anjo de Pedro estivesse lá na porta, mas não imaginavam que o próprio Pedro pudesse sair da cadeia. É assim que acontece com a gente. Gente, às vezes a gente está orando, fazemos até uma campanha, 7 semanas, por um milagre, por uma bênção. E quando a bênção acontece, nós não acreditamos. Eu devo estar sonhando, não é possível. Não, isso não pode acontecer. Mas você não estava orando para isso acontecer? De repente você estava orando para aquele emprego, e o emprego surge na tua porta. Você fala: não, deve ter sido engano. Você estava esperando algo acontecer, a notícia chega.